Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje nós estamos dando continuidade aos debates com os candidatos. Ontem fizemos a Assembleia Legislativa, hoje a Câmara Federal. Nós temos 3 convidados. Temos o empresário Jorge Melo, ele que é candidato a deputado federal pelo PEN de São Vicente. Temos também o professor Marcelo Rocha, ele que é candidato a deputado federal pelo PV de São Vicente. E temos também o empresário Alexandre Cunha, candidato a deputado federal pelo PT da Praia Grande. Quero registrar os nossos amigos e telespectadores. Nós estamos dando início hoje aos debates com os candidatos à Câmara Federal. Já fizemos por 2 vezes os estaduais, vamos dar continuidade na semana que vem, para que você tenha a oportunidade de avaliar no dia da eleição aquele que está mais bem preparado na sua opinião. Faremos perguntas específicas para os nossos convidados e, naturalmente, com temas que atendam a Baixada Santista. Ontem, os deputados estaduais, de certa maneira, colocaram a culpa, aliás, tiraram a responsabilidade de muitos dos problemas da Assembleia Legislativa e disseram que são problemas que têm que ser resolvidos em Brasília. Hoje, com os candidatos a deputado federal, teremos, talvez, aqui soluções para alguns temas abordados. Eu quero mandar aqui deixar um grande abraço a alguns telespectadores que têm acompanhado esse debate eleitoral que nós estamos promovendo no Ação e Reação, e mandar um abraço para o meu amigo Maninho, lá do canal 1 do José Menino, que me ligou hoje e assistiu o programa. Um abraço especial. O Antônio Carlos da Atmas, que estará na segunda-feira para falar da política de idosos no programa. E também aos telespectadores, que têm nos mandado mensagens parabenizando nós há 16 anos fazemos os debates, é tradicional Ação e Reação, e hoje dando continuidade com essa oportunidade dos candidatos dentro da legislação eleitoral poderem apresentar suas propostas. Eu vou começar com o meu amigo Jorge Melo, ele que vem de São Vicente, uma pessoa muito preparada, empresário, conhecedor, uma pessoa religiosa. Jorge, por que você está saindo candidato a deputado federal? Qual é o motivo da sua tentativa a alcançar a Câmara Federal? Boa tarde, obrigado pela participação. Olá, Augusto. Cumprimento também o Marcelo Rocha, cumprimento o Alexandre Cunha. Para mim é um privilégio poder participar desse momento. Bem, eu penso que nós estamos passando por um momento crítico no nosso país. Não há como negar que nós estamos vivenciando já uma crise social, nós estamos passando por um desmantelar de princípios e valores, nós estamos vendo a família brasileira correndo sérios riscos e nós estamos encarando os jovens, os adolescentes e o adulto de uma forma irresponsável. Nós estamos tirando a responsabilidade dos pais, da família, e estamos passando tudo para o Estado. Eu estou muito preocupado. O meio onde eu vivo, que é o meio evangélico, eu sou presbiteriano, e a nossa igreja também está muito preocupada com o momento que nós estamos vivendo. Segunda coisa é que nós não estamos experimentando prosperidade no nosso país. Nós já passamos da hora de trabalhar com a questão trabalhista e a questão da legislação no nosso país. As nossas leis,
elas não colaboram para a criatividade, não colaboram para o empreendimento. Os impostos são os mais altos do mundo e nós estamos vendo aí as estruturas sociais e de gestão pública se desfalecendo. Descaso público, corrupção, de tal forma que nós precisamos estar mais presentes. E essa é a nossa intenção. Muito bom. Marcelo Rocha, boa tarde, obrigado pela participação. Marcelo, que é empresário, professor, por que você sai candidato à Câmara Federal? Boa tarde, amigo Augusto, Jorge, Cunha, candidatos aqui que estão fazendo parte do debate. Boa tarde a você, telespectador, que está aqui nos ouvindo. Eu nunca fui político, eu resolvi entrar na política logo após as manifestações do ano passado, de junho, julho do ano passado. Eu via que muitos faziam da forma errada, né, a forma de você pleitear as coisas, quebrando bens públicos, bens particulares, buscando de forma justa pleitos que são justos, né? Mas eu resolvi sair do chamado berço esplêndido e colocar a cara a tapa com projetos, com propostas sérias, propostas claras e efetivas para resolver muitas das questões que estavam sendo pautadas nas manifestações. Só que de uma forma que não estava atendendo a todos, né? Meus alunos, meus professores também me incentivaram, falaram: Marcelo, precisamos de alguém que atue lá da forma que o cidadão quer que atue, né? A gente vê roubalheira, a gente vê as coisas acontecendo e ninguém faz nada. Então eu nunca fui político, não preciso da política para viver, mas eu resolvi me colocar à disposição da comunidade para fazer o bem, para plantar a semente do bem no Congresso e, obviamente, essas sementes germinar aí e transformar um exército de coisas boas para o nosso Brasil. Muito bom. Alexandre Cunha, boa tarde, obrigado pela participação. Alexandre, que já foi vereador, vice-prefeito, secretário na cidade de Praia Grande, candidato à Câmara Federal. Pergunto a você por que colocou o seu nome à disposição. Alexandre, boa tarde mais uma vez, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, boa tarde ao Marcelo, boa tarde, Jorge, boa tarde a todos os amigos e amigas que nos assistem, que nos dão esta oportunidade. Esse período eleitoral é bastante importante para que programas como o seu, Augusto, através de programas como o seu, a gente consiga conversar com a sociedade e falar o que a gente pensa sobre a nossa região, o que a gente pensa da vida pública. E então, muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade. Já estava com saudades de vir no Ação e Reação, eu que participei tantas vezes já. Eu sou candidato porque, a exemplo de 92, quando eu era um jovem lá na Praia Grande, e existia até um sentimento de vergonha na época, dizer que era morador de Praia Grande, eu não queria apenas ficar reclamando. Eu queria, de alguma forma, poder participar de uma possibilidade de mudança. E eu aí resolvi entrar para a vida pública. Me falaram que o tal do vereador era alguém que podia participar, podia falar, podia discutir, podia trazer ideias. E eu falei, então eu quero ser esse tal de vereador. Sem naquela oportunidade conhecer exatamente o que fazia, o que até pela juventude, até de forma talvez meio irresponsável na época. Mas falei lá para os meus alunos e eles naquela oportunidade me elegeram vereador de Praia Grande. Depois 2 anos depois eu era o líder do prefeito na Câmara Municipal. Fui reeleito vereador, fui eleito vice-prefeito por 2 vezes. Acompanhei toda a transformação do município de Praia Grande. Sei que ainda tem muito por fazer. E durante todo esse período, a gente encontra em toda a Baixada Santista problemas que são comuns a todas as cidades. E agora, depois de já ter passado por alguns pleitos, eu venho disputar uma vaga na Câmara Federal
porque tenho certeza que a importância que tem a Baixada Santista para o cenário nacional, seja por conta do Parque Industrial de Cubatão, seja por conta do nosso porto, o maior porto da América Latina, enfim, a importância que tem a nossa região, eu não vejo a nossa região com uma representatividade do tamanho que nós temos para o estado de São Paulo. Então quero poder trazer a experiência que acumulei durante esses anos de vida pública, levar essas nossas reivindicações da Baixada Santista para a Câmara Federal, porque eu tenho convicção que nós temos muito por fazer, o Brasil que vem avançando, a Baixada Santista que vem crescendo, mas pode crescer num volume, numa velocidade muito maior, fazendo com que a sociedade cada vez tenha as suas demandas atendidas. Eu vou aproveitar você, começo essa rodada perguntando para você. Ontem eu indaguei aos candidatos, né, e faço essa pergunta no dia de hoje também. Nós temos uma diferença muito significativa na remuneração dos procedimentos médicos em todo o Brasil. E os estados também são responsáveis, porque acabam também tendo uma tabela diferenciada. Mas o SUS, que é o grande contratante, no caso da Baixada Santista, há muito aquém do que as entidades médicas preconizam nos valores. Como deputado federal, você pretende batalhar, brigar para que essa tabela SUS para a Baixada Santista melhore a remuneração? Sem dúvida, Augusto. Nós temos que fazer uma nova repactuação do sistema de saúde na Baixada. Não só a tabela SUS tem que ser melhorada, mas a forma de serem feitos os investimentos aqui na Baixada Santista. Nós temos uma região bastante extensa, onde a concentração de todos os atendimentos se dão na cidade de Santos. E nós temos que melhorar esse atendimento, mas também temos que deslocar esse atendimento às regiões mais afastadas. É inaceitável que em alguns casos a gente pratique apenas a rebocoterapia, ficar transportando pacientes de uma cidade para outra. Então nós precisamos trabalhar com essa repactuação, nós temos que sentar junto com os prefeitos para que haja um entendimento, trazer mais recursos, temos que cobrar do Estado uma participação maior nos investimentos da saúde. Os municípios já estão no limite de gastos com a saúde, não tenham dúvida que o ente da federação que mais sofre são os municípios, está lá na prefeitura, porque o médico, o paciente bate na porta do prefeito, do vereador, e nós temos que fazer um esforço para que realmente essa área tenha um financiamento maior e melhor distribuído. Muito obrigado. Marcelo, há uma remuneração bastante aquém dos custos na saúde. Alguns municípios chegam a investir não só os 15%, mas chegam a investir 23%. Eu ouvi aqui esses dias que tem município que chega a investir 30% para poder manter um sistema de saúde atuante, não é? Como deputado federal, você pretende brigar para que a Baixada Santista tenha uma tabela mais acessível aos valores? Isso é essencial, né? Hoje a saúde ela está numa situação de precariedade muito grande, né? As pessoas, nós vemos aí nos noticiários, as pessoas morrendo na porta do hospital, isso é um absurdo, né? Nós temos que entender que o grande problema da saúde, ele tem duas vertentes. A primeira é a falta de produzir mão de obra interna, mais médicos internos, mais faculdades e hospitais universitários vinculados às faculdades, onde poderiam treinar, dar a capacitação e também dar o atendimento à comunidade por um longo período. E também temos que ver a autonomia das cidades. De 100% da riqueza que a cidade produz, apenas 10% fica na cidade,
o restante sobe para o governo federal e o governo estadual. Então, obviamente, 15% de 10% é muito pouco. E aí acontecem as distorções. Então, a luta primordial lá é para que a cidade tenha autonomia, uma autonomia maior, e que o recurso da cidade fique mais aqui na cidade. Pelo menos aí de 50% a 80% do recurso fica aqui. E o restante vai para os outros governos para poder fazer. Senão, a cidade nada pode fazer, o prefeito fica engessado, não consegue atuar, né? E o pessoal fala, não, tem dinheiro, e na verdade o dinheiro quando sobe, desce de uma forma aí que ninguém vê. É verdade. Jorge, qual a sua posição quanto a isso? Melhorar essa tabela de remuneração dos procedimentos do SUS para a Baixada Santista? Eu penso assim, nós verificamos essa semana, ontem reabriu a Santa Casa de São Paulo, um hospital tão importante para a região de São Paulo, ficou mais de 30 horas fechada para emergência, e assim nós temos visto isso se reproduzir em todo o país, principalmente nossa região aqui da Baixada Santista. Os atendimentos são vergonhosos. A gente entra num hospital público, nós vemos pessoas no chão, pessoas passando mal, sem ser atendidas. Nós estamos todos sofrendo com essa situação. Eu acredito que é um dos nossos maiores problemas que nós temos hoje, né? Então, gerir isso é algo que vai levar mais tempo e nós temos muito dinheiro para isso, muito dinheiro sendo repassado. O que eu penso é que a falta de seriedade, falta de fiscalização, falta de austeridade na coisa pública e por isso o dinheiro não chega aonde deveria chegar. Não era para o brasileiro, com impostos tão altos como esse que nós pagamos, estar passando por tantas dificuldades, por tanto sofrimento, por tanto descaso. Eu penso que a questão da tabela do SUS tem que ser repensada mesmo. O que é repassado, os hospitais não conseguem fazer um atendimento adequado. Então eu acho que o governo, tanto federal como estadual, deveriam dar mais atenção com relação a mais valores, mais verbas, aumentar esse percentual de atendimento para a saúde pública. Muito bom. Vou começar essa rodada com o Marcelo. Marcelo, a mobilidade urbana, sem dúvida nenhuma, é um tema mais discutido em todos os cantos da Baixada em razão da dificuldade. Outro dia um amigo nosso veio da Praia Grande para participar do programa aqui, e teve que sair 1h30 antes para poder chegar aqui no horário, senão não iria conseguir. E São Vicente, a cidade que me parece tem ficado cada vez mais carregada de veículos, não é? Então a mobilidade urbana é sempre discutida. Nós temos aí o projeto do VLT sendo implantado, de forma morosa, mas vem sendo implantado. Temos o projeto do BRT, que vai atender a Praia Grande. Você acha que só isso é suficiente ou precisamos trazer mais recursos? Você tem alguma ideia específica para esse tema, para melhorar a mobilidade urbana na nossa região? Esse é um tema que atinge todo mundo, né? Todo trabalhador que está no ônibus, está no carro, precisa se deslocar, ele fica aí travado dentro do seu veículo, no trânsito e ainda com risco de ser assaltado, né? Então, o Brasil está retrocedendo, né? Para melhorar. Por quê? Antigamente, tínhamos muitas linhas férreas. Todo o transporte de carga, a maioria de transporte de pessoas também, era feito por trens. Aí resolveram usar os caminhões, os ônibus e tal, para aumentar a poluição, para aumentar a venda desses veículos, tudo. E isso, obviamente, causou um dano muito grande para todos nós, em termos ambientais, em termos de desenvolvimento, né, e de deslocamento. Porque hoje a prioridade é construir estrada, aumentar a estrada para passar mais carro, né? E tudo isso feito de forma não planejada, veja bem, você melhora Santos, melhora Praia Grande e deixa São Vicente. Aí o pessoal que vem de Praia Grande para ir para Santos tem que passar para o São Vicente, trava ali. Né? Por quê? Parece que não existe uma conversa, né? Fala, vamos ajeitar aqui para a gente poder sincronizar o trabalho. A gente consegue ver que quando o poder público quer atuar, ele atua e faz o negócio acontecer. Né? Então, hoje, a mobilidade urbana, né, ela precisa passar por um processo muito grande, né, de diminuição de carros na rua, melhoria e facilitação de acesso ao transporte público, porque o transporte público de qualidade, obviamente, vai tirar muito carro da rua, e tem que trabalhar a questão da infraestrutura. Né?
E nós vemos aí os PAC, vem todo o dinheiro, muito dinheiro que vem lá do governo federal, mas não está sendo muito bem alocado aqui na nossa região. Muito bem. Jorge, qual a sua opinião sobre mobilidade urbana? Você tem alguma ideia, algum assunto específico que você pretende batalhar em Brasília? Sim, esse é um dos motivos da existência do PEN. O nosso partido é Partido Ecológico Nacional. E a nossa ideia é cuidar do meio ambiente com uma visão sustentável, não só no meio ambiente, mas principalmente nas cidades, trazendo um bem-estar social e trazendo soluções para as preocupações do nosso século. Dentre as preocupações do nosso século está a mobilidade urbana. Certamente nós temos que repensar o nosso modelo e nós temos que começar já. Estamos muito atrasados, né? Antigamente nós ouvimos falar do rush apenas na grande cidade de São Paulo. Hoje não. Nós temos o rush na nossa região e o trânsito praticamente começa das 6 da tarde e vai terminar às 11 da noite. Não há mais tempo bom, né? De tal forma que nós precisamos agir com relação a essa situação. Isso nos preocupa muito, essa questão da poluição, essa questão de tanto tempo que a gente fica parado no trânsito, o custo para o país é enorme, tanto na área da saúde, como na área de tempo gasto, né? Mão de obra mal utilizada. Então, a mobilidade urbana, ela passa certamente por um repensar em não valorizar tanto veículos próprios e valorizarmos veículos coletivos. Alexandre Cunha, seu pensamento sobre mobilidade urbana? Já existe uma grande discussão sobre a questão da mobilidade, muitos projetos que já foram apresentados à sociedade há muitos anos, e desde que eu sou vereador eu escuto falar do VLT, eu estou falando de 1992, não era nascido. E agora é que se inicia apenas um pequeno trecho entre São Vicente e Santos. Que não sai, né, Alexandre? Está difícil. Está difícil de sair. Empacou na frente do Armênio lá, que pelo amor de Deus. Hein? Por esses dias, a nossa presidenta Dilma esteve aqui na região para fazer o anúncio de mais 480 milhões de reais de investimento na área da mobilidade urbana. Um túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste. Mais dinheiro para o VLT, que às vezes é passado de forma equivocada para o cidadão, que querem acreditar, fazer o cidadão acreditar que é uma obra do governo, apenas uma obra do governo estadual, mas é uma obra partilhada com recursos federais e do Estado, mas nós precisamos ampliar isso. É inadmissível que não se pense a região como um todo. Quando se pensa, se quer aumentar um calado do Porto de Santos, isso vai impactar ainda mais a nossa região, com maior volume de caminhões chegando aqui, e isso não é pensado. Nós temos que pensar na questão do transporte hidroviário para que resolva. Hoje um comboio de barcaça pode carregar 200 containers, são 200 caminhões a menos na nossa região. Precisa se pensar na questão dos acessos nas duas margens do porto. Precisa pensar no cidadão que mora numa cidade e trabalha na outra. Precisa se discutir claramente entre o Estado, né, a MTU e as 9 cidades a questão do bilhete único. Hoje um cidadão, para chegar lá de Peruíbe até Santos, ele tem que descer, subir, pagar várias passagens. Isso é inadmissível numa região que se diz metropolitana. Nós temos que fazer os investimentos, nós não podemos admitir mais que se inaugure maquetes. Até sumiu a maquete, que num primeiro momento era uma ponte ligando Santos ao Guarujá, agora já é um túnel. Era, né? Era um túnel. Não é mais, né?
Então, tá tudo parado. Muito bom. Nós precisamos realmente ter uma boa bancada lá no Congresso Nacional de homens que realmente homens e mulheres que queiram, que enxerguem a nossa região para que a gente possa abraçar essas bandeiras e fazer com que a nossa região mude definitivamente nessas questões. Olha, questões. essa questão da mobilidade urbana é tão importante, mas os pequenos detalhes simples, né, de resolver, a MTU insiste em dificultar. Por exemplo, o portador de necessidade especial, né? Um jovem, um adulto com síndrome de Down, ele tem que ir todo ano na MTU renovar a carteirinha, como se a síndrome de Down tivesse cura, né? O cara no meio da vida, ele, não, agora não tenho mais Down, agora sou um cara normal. E ele tem que ir todo ano, é um verdadeiro calvário, renovar aquela condição que ele vive, não é? E, infelizmente, é ridículo isso, né? O cara renovar uma carteirinha. Tem que ter a carteirinha com a foto. Chegou lá, é aquela pessoa, entra, não entra. E o transporte intermunicipal, o crime que se faz com os moradores e trabalhadores de Santos e São Vicente. Vou falar só essas duas cidades, não vou nem sair dessas duas cidades. A única empresa de ônibus que coloca muito mais ônibus intermunicipais, a gente percebe isso, né? São Vicente já não tem, e as pessoas acabam pagando uma tarifa menor para andar pequenos percursos. Realmente é uma vergonha e a gente não consegue, coisa pequena, resolver. Imagina os problemas maiores. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, vou mandar um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão, restaurante Boqueirão Express Grill. E o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. O Incatep é o único em toda a América Latina que tem os simuladores
não só de equipamentos de terra, mas também de bordo, guindaste de bordo, nós estamos vendo agora, entre outros, qualificam o trabalhador para que você possa, nesse momento de crescimento da área portuária, ter uma oportunidade de emprego. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nós vamos dar prosseguimento ao debate com os candidatos à Câmara Federal, hoje recebendo o candidato a deputado federal Jorge Mello, pelo PEN, a presença também do Marcelo Rocha, candidato a deputado federal pelo PV, e o candidato a deputado federal pelo PT, Alexandre Cunha. A gente está discorrendo aqui sobre alguns pontos. Eu quero mandar aqui um abraço especial a duas pessoas que nos assistem, sempre apoiando, o trabalho que nós fazemos aqui no programa, que é o Ricardo do Posto Portal, nosso apoiador, o Eduardo também, eles que sempre assistem o programa. Lembrando que o programa Sem Reação, junto com toda a programação da TV Com, em breve, ainda no mês de agosto, estará sendo exibida pela Vivo. A operadora Vivo terá aí o Vivo TV, aliás, já tem o Vivo TV, mas dentro do mês de agosto nós estamos aguardando sinal verde para a nossa transmissão através da Vivo. Hoje falando para Santos, São Vicente, Praia Grande, pela operadora NET, no canal 18 analógico e no canal 11 digital, mais de 200 mil assinantes ligados aqui na nossa programação. Nós vamos dar continuidade, vou começar com o Jorge Mello. Jorge, um tema que naturalmente você até abordou na sua explanação inicial e foi uma das perguntas que eu fiz essa semana em algum dos debates, que é o grande problema, acho que todo brasileiro reclama, de quantos dias do ano ele tem que trabalhar para pagar os seus impostos, São números bastante significativos e em todas as eleições se fala numa reforma tributária. Gostaria que você discorresse sobre esse assunto. Você já disse no início que tem intenção de brigar por isso. Acho que o brasileiro cansou de pagar tanto imposto. Gostaria que você falasse sobre a possibilidade de estudar e a Câmara debater uma reforma tributária. Pois bem, a questão da nossa legislação e das finanças públicas atualmente acabam com qualquer esperança de um cidadão comum conseguir empreender, trabalhar e ver uma prosperidade na sua vida. Pelo contrário, essa quantidade excessiva de impostos e sem contrapartida nenhum por parte do poder público nos faz trabalharmos durante toda a nossa vida sem experimentarmos, conforme estatísticas, sem conseguirmos dobrar o nosso salário durante toda a nossa vida. Isso não acontece em países estruturados, em países de primeiro mundo, em países onde as coisas estão indo bem. Aqui no Brasil as coisas não estão caminhando bem. Nós não somos práticos, nós temos uma quantidade de impostos infinitos, e isso dificulta muito a fiscalização, dificulta aqueles que pagam seus impostos. Nós não sabemos para onde o imposto vai. E nós vemos também um descaso no uso da coisa pública seríssimo. A gente vê, falamos do porto agora há pouco, a gente vê 2 bilhões sendo aplicados num porto que não é do nosso país. Eu não entendi isso. Você entendeu? Quem entende isso? Sendo que nós temos o maior porto da América Latina, que está aqui do nosso lado. Nós nascemos para isso. O cidadão santista nasceu para o porto. Como é que a gente pode não ter o melhor porto do mundo, se nós temos o maior porto da América Latina? Como é que pode 2 bilhões indo para fora sem que um poder legislativo, sem que o judiciário tome sequer nuance disso? Isso já deixa de ser governo. Isso é autoritarismo. É fazer o que se quer com o dinheiro público, com a coisa pública. A coisa está séria. Está na hora de mudar. Mas, para mim, essa confusão na área legislativa, ela é feita de forma proposital. E eu acho que nós deveríamos voltar para um equilíbrio. Eu acho que nós deveríamos mudar o rumo do caminho para o qual nós estamos indo, que é muito sério. Muito bom. Marcelo Rocha, a discussão sobre uma reforma tributária. Essa é uma área que eu tenho muito interesse também, porque eu tenho
escritório contábil, sou delegado do Conselho Regional de Contabilidade. E uma das bandeiras que eu vou lutar lá na Câmara é pelo imposto único, né? A gente tem um código tributário que tem mais de 1000 folhas. Você compra uma latinha, você compra uma caixinha, você tem que analisar, e a fiscalização entende de um jeito, você entende de outro, quer dizer, não existe uniformidade no entendimento. A outra bandeira que será muito trabalhada é a unificação do ICMS. Né? O ICMS na Bahia é um, em São Paulo é outro. Há uma briga, inclusive. Uma briga, quer dizer, o desenvolvimento vai para um lado, vai para quem me dá mais aí, onde é que eu posso ir? Né? Então, é lutar para que se unifique esse imposto, ele entre no imposto único e que a cidade tenha maior autonomia sobre a riqueza gerada por ela. Hoje, num produto, nós pagamos mais de 40%, 50% de impostos. Um carro aqui você paga 60 mil, você vai nos Estados Unidos, você paga 10 mil, 15 mil, alguma coisa assim, porque existe uma justiça fiscal que atinge a toda a comunidade. Né? Então, a luta principal é o imposto único, a unificação do ICMS e maior autonomia da cidade. Sem isso, a cidade gera riqueza, a riqueza vai embora e a tal da governabilidade faz com que o recurso, o dinheiro vá para todos os cantos, menos para a comunidade que está gerando a riqueza. Alexandre Cunha, reforma tributária, queria ouvir a sua opinião. Olha, já se fala da reforma tributária já há algum tempo, há vários governos. Essa não é uma bandeira de um único partido, essa é uma necessidade do nosso país. Mas quando isso vai realmente, quando acontecem as discussões, nós temos ou estados que vão perder, ou entes da federação que num primeiro momento ganham ou perdem, e aí começam as dificuldades. Nós precisamos sim trabalhar na simplificação tributária, para que a gente tenha uma maior agilidade na fiscalização, ampliar a base de arrecadação, diminuindo a carga tributária. Se você for mais eficiente na fiscalização e na arrecadação, você vai conseguir diminuir essa carga tributária, que é excessiva sim, mas nós não podemos ficar num discurso raso, apenas um discurso onde o discurso que a sociedade quer ouvir, precisa baixar os impostos. É verdade, ninguém gosta de baixar. O nome já diz, é imposto. Então, mas nós precisamos nos aprofundar nessa discussão. Não é uma questão partidária, volto a dizer, porque quando se pensa em mexer, Estado governado por partido tal, não quer porque vai perder, município administrado por uma outra bandeira partidária não quer perder. Precisamos realmente ter uma boa conversa para que seja uma questão. Isso é uma questão nacional e nós precisamos fazer com que essa diminuição da carga tributária aconteça, mas aconteça de verdade, mas aconteça de forma não simplista, porque não se trata de uma coisa simples de resolver. Nós temos que avançar, como o Marcelo falou, nessas diferenças de alíquotas estaduais. Nós precisamos ampliar a questão do Simples Nacional, aumentar, diminuir as alíquotas. Hoje, grande parte dos empresários estão vinculados ao Simples Nacional. Nós precisamos melhorar isso, porque isso vai melhorar a vida do empresário, e melhorando a vida do empresário, ele vai contratar mais. E nós precisamos fazer uma grande pactuação tributária nesse país. Muito bom. Marcelo, é um tema que talvez não afeta tanto São Vicente Praia Grande, mas como eu me comprometi com os meus amigos da área portuária em fazer essa pergunta aos candidatos, tanto da Câmara, da Assembleia Legislativa, como da Câmara Federal, hoje o Porto de Santos, a CODESP, ela é administrada por um órgão federal, né? A CEP, que comanda, e a presidente Dilma, que nomeia os mandatários do Porto de Santos. Há uma discussão muito grande quanto uma regionalização na administração, porque os impactos são diretamente nos municípios, né? E não há uma ingerência nem do município nem do Estado nessa administração.
qual a sua opinião, qual o seu pensamento quanto a uma possível regionalização do porto? Se você é a favor ou contra e o porquê? Eu entendo que eu sou a favor da regionalização, até por conta da autonomia da cidade, né? A riqueza do porto é gerada aqui, né, para todo o Brasil, porém o trânsito fica parado aqui, os caminhões rodam aqui, a mão de obra que nós precisamos treinar, temos que treinar aqui, né, para fazer a mão de obra dentro da nossa região. Eu entendo que a regionalização é sim um ponto importante para a questão do porto, porque vai trabalhar diretamente as questões ambientais, as questões políticas, administrativas e as questões financeiras da região. E gerar riqueza daqui e, obviamente, distribuir o que for de direito aí para os governos estadual, federal e assim sucessivamente. Alexandre Cunha, qual a sua opinião quanto a uma possível regionalização do Porto de Santos e o porquê? Qual o seu pensamento sobre o tema? O Porto de Santos é sem dúvida nenhuma a maior alavanca econômica da nossa região. Você ainda falou que é uma área que talvez não afete as outras cidades, mas assim, com certeza afeta toda a Baixada Santista. Eu sou a favor da regionalização, mas entendendo também que se trata a questão portuária, nós temos políticas nacionais, políticas internacionais, todas ligadas à questão portuária. Nós precisamos não só pensar na regionalização por conta dos impactos locais, mas nós vivemos as dificuldades aqui, nós precisamos pensar na questão da mão de obra portuária, seja da estiva, da capatazia, nós precisamos discutir a questão portuária com a chegada de mercadorias aqui, a demora da liberação dessas mercadorias. Hoje um container fica parado por conta da receita, da fiscalização, muito tempo. Isso cria um impacto nas importações, nas nossas importações, cria um custo adicional. Uma vez que a documentação esteja em ordem, passou o container pelo scanner, já devia ser prontamente liberado. Isso ia facilitar em muito, agilizar em muito as questões portuárias. Enfim, eu penso sim na regionalização, entendendo que tem que ter a participação do governo federal, porque é uma questão de políticas nacional, a questão portuária e até internacional. Muito bem. Jorge, qual a sua opinião sobre uma possível regionalização do Porto de Santos? Eu acho que nós podemos regionalizar em partes, porque o porto ele é muito importante, não só a nível econômico para o país, como também de segurança nacional. Então, nós entendemos o quê? Que o custo do porto para as mercadorias é um dos custos mais altos do mundo. Mais uma vez, a gente bate na mesma tecla da quantidade de impostos que nós temos. E isso se dá também porque nós não estamos ouvindo os processos e as pessoas criativas que conhecem o porto como ninguém. Nós temos aqui empresários e temos trabalhadores do porto que conhecem portos da Holanda, portos da Europa, portos dos Estados Unidos e têm soluções práticas e adequadas para uma revitalização tão esperada do nosso porto. O que eu acredito é que com essa criatividade desses empresários, desses trabalhadores portuários, nós teremos um benefício que vai acarretar diretamente no assalariado, nas pessoas que trabalham no porto, no pessoal do órgão e tudo mais. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós não podemos abrir mão da segurança nacional e do desenvolvimento econômico a nível nacional. Muito bom. O tema da segurança nacional, acho que é um tema, segurança atinge todos nós, né? Marcelo, você é a favor de uma Guarda Municipal Armada? Eu sou a favor da Guarda Municipal Armada, também sou a favor da unificação das polícias civil e militar e também da criação do piso nacional para os policiais militares, para que toda a nação tenha um desenvolvimento igualitário, né, nessa carreira e, obviamente, com tudo isso daí, é só capacitar, colocar mais profissionais atuando, e eu entendo que todos os órgãos de segurança pública, municipal, estadual, federal,
devem trabalhar armados, obviamente que com treinamento adequado, né? Jorge, você é a favor de uma guarda municipal armada? Estou dizendo isso porque tramita na Câmara Federal esse tema, né? Inclusive a própria guarda portuária tramita, lembrando que um guarda municipal, as guardas municipais que porventura o participante da corporação troque tiros ou acabe cometendo um assassinato não, numa troca de tiros acabe alvejando o seu oponente, ele não tem prisão especial, né? Ele, diferente da Polícia Militar e Polícia Civil, ele vai para uma prisão comum, não há essa diferenciação. Você é a favor de das guardas municipais armadas ou não? A questão da segurança pública, hoje, é gravíssima. Eu, como pai de família, você que está em casa, quem é que consegue dormir sossegado sem que todos não tenham chegado em casa? É verdade. Da forma que a gente experimenta hoje uma paura, um medo de andar nas ruas, que nós não vivenciávamos isso, nem imaginávamos que isso um dia poderia acontecer nas nossas cidades. Primeira coisa, qual é o paradigma disso? Nós desautorizamos completamente aqueles que estão a serviço da nossa segurança. Nós não estamos privilegiando os nossos policiais. Pelo contrário, nós estamos encurralando, estamos deixando-os em ação. Para ser bem prático, eu sou a favor. Eu penso que todo policial é e deve ser treinado para ser responsável e para garantir a segurança pública. Agora, esse problema que nós enfrentamos, que tem origem básica na drogadição e no tráfico, tem que começar a ser combatido. Senão nós vamos experimentar dias muito piores. É difícil imaginar, porque a coisa está ruim, mas vai piorar muito mais. Muito bom. Alexandre Cunha, você é a favor de uma guarda municipal armada? Augusto, eu sou contra qualquer tipo de arma, mas sem dúvida nenhuma é uma realidade que vivemos. Há sim a necessidade hoje, já várias cidades já as suas guardas municipais já andam armadas, exemplo da Guarda Municipal de Praia Grande que anda armada. Tem questões a serem discutidas, como a que você muito bem lembrou, na eventualidade de um guarda municipal fazer uso de sua arma, ele vai acabar sim numa unidade prisional comum, o que vai gerar problemas muito... Naturalmente, ele vai lá com aquele que ele trocou tiros, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu sou, apesar de ser contra o uso de armas, neste momento que vivemos, vejo a necessidade. Mas é uma discussão muito mais ampla na nossa visão. Eu não vejo que nós temos que ter uma política policialesca de mais polícia, mais armas. Isso não vai resolver o problema. O problema está na formação dos nossos jovens, está na desestruturação familiar. As crianças do nosso país precisam ser melhores cuidadas, as famílias precisam ter uma responsabilidade maior. A criança, quando nasce, o médico, quando faz lá o parto, ele não olha para a criança e fala, esse vai ser bom, esse vai ser bandido. Não, nossas crianças, nós somos fruto do meio que vivemos, então nós precisamos cuidar direito das nossas crianças, dos nossos jovens, para que eles não sejam abraçados pela criminalidade, como muito bem lembrou aqui o amigo Jorge. A questão da droga precisa ser enfrentada assim, com muita seriedade, o combate à droga. Nós precisamos trabalhar com bastante responsabilidade e vamos lutar por isso, o tratamento de dependentes químicos, porque na grande maioria das ações delituosas está um dependente químico produzindo aí o seu delito para que ele possa ameliar algum recurso para poder comprar, acessar as suas drogas, e isso é muito ruim. Nós temos que fazer um tratamento sério e com isso a gente nós devemos fazer um convênio
com o terceiro setor, notadamente com as igrejas, porque fazem já prestam um bom trabalho nesse sentido de recuperação de vidas. É muito mais ampla essa questão da segurança do que o uso ou não do armamento. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que nós poderemos colocar um policial em cada esquina da nossa Baixada Santista e a violência irá continuar acontecendo. Nós temos que sim cuidar dos nossos jovens, nós temos que fazer com que as famílias tenham a responsabilidade de não imaginar que a responsabilidade da educação é do Estado. A obrigação do Estado é de alfabetização. A criação tem que ser feito dentro do seio familiar da nossa juventude. Jorge, você falou dos drogaditos, não é isso? O Cunha também citou. Hoje, a maior dificuldade que existe é de qualquer cidadão sem recursos ou com um cidadão médio é internar um ente que sofra pelo uso de drogas, né? O governo federal não oferece vagas, o governo estadual muito menos, e os municípios, né, que a gente já comentou aqui, né, recebem lá nas suas portas, nos seus atendimentos de saúde e fazem convênios com muita dificuldade. Passamos essa responsabilidade para associações, igrejas, enfim, mas elas também vêm sofrendo muito para a manutenção desse serviço. Eu queria aproveitar que foi um tema que vocês abordaram, vou começar com o Jorge. Tem algum estudo sobre isso, algum trabalho? Qual a sua opinião sobre essa grande dificuldade da falta de vaga para tratamento de dependentes químicos? Tá. Primeira coisa, em um determinado momento da história, nós tiramos os nossos adolescentes e jovens do meio empresarial, do meio produtivo, e eles ficaram sem ter o que fazer em casa. Isso abriu muito espaço para a drogadição. E nós estamos falando de um país que é o país que mais consome o crack no mundo. Hoje o Brasil é o país que mais consome? Primeiro em consumo do crack, que é uma das drogas mais danosas ao ser humano. Destrói uma vida em pouco tempo. E é o segundo em consumo de cocaína. Então, o nosso caso é seríssimo, é excepcional, mas muito novo. Nós estamos aprendendo ainda como lidar. Bem, reconhecidamente pelo governo, reconhecidamente pela sociedade, a igreja hoje tem feito um papel impressionante. Ela, de fato, é a que mais tem conseguido resgatar. De tal forma que nós temos apoios importantes, mas nós precisamos ir no cerne da questão. Nós precisamos tirar a responsabilidade do Estado, que quer ter responsabilidade até sobre a família. Nós precisamos voltar a responsabilizar os pais, a educar adequadamente seus filhos, a acompanhar seus filhos, a proteger os seus filhos. Nós precisamos cobrar dos pais essa responsabilidade. Nós precisamos voltar a incutir no ser humano, no jovem, que ele é responsável pelo que faz. Muito bom. Marcelo Rocha, essa dificuldade na internação, é possível, como deputado federal, tentar mudar isso? É possível, é um trabalho social, né? Não é um trabalho de crime, quem está aí, quem utiliza das drogas como dependência, né? É um trabalho médico, um trabalho social, e ele tem uma causa. A gente não pode só atuar, né, na clínica, assim, para proteger o jovem. Né? Nós temos que atuar desde a base. E a base é onde? É na escola. A educação, ela vem da família, passa pela escola e vai pelo indivíduo, pelas companhias que ele usa e tal. Então eu entendo, Augusto, que é importante a criação de ensino para crianças até o 9º ano em período integral. Só que o Estado é falido, né? O governo federal não tem como bancar isso daí. E é muito simples. Assim, parece coisa simplista, mas não é, e realmente é. Mas falta vontade de fazer. Se nós pegarmos, hoje, compararmos uma escola técnica federal, quanto custa um aluno?
em base aí R$7.000 por ano, né? Esse mesmo aluno numa escola técnica privada, ele custaria R$4.500, no máximo R$5.000. Por que o Estado não terceiriza esse serviço? Não passa a educação, que aí o Estado pode cobrar qualidade, pode descredenciar a instituição e ainda vai receber seus impostos. Ou seja, a educação aí eu acho que é o ponto principal da diminuição de todo esse problema da droga. Alexandre Cunha, questão dos usuários, né, dos dependentes químicos e uma política social para atendimento nesses casos. Olha, eu acredito muito no terceiro setor, quero estar em Brasília para ser o parceiro do terceiro setor aqui na Baixada Santista. Eu tenho certeza que conheço várias entidades que fazem trabalhos belíssimos, não só depois do problema posto, né, não só de recuperação, mas também aquelas entidades que fazem o trabalho preventivo, trabalhos com crianças, que mantêm as crianças em atividades esportivas, atividades culturais. Eu quero sim, tenho certeza que esse é o caminho para que a gente possa mudar uma realidade. Não é nada fácil, porque envolve aí muita coisa, como foi falado, quando se trabalha a questão familiar, é bastante complicado. Quando existem ações de governo que interferem nas questões familiares, a coisa se complica ainda mais e que não deve acontecer. Eu tenho certeza que se houver um investimento junto a essas entidades, a gente vai conseguir melhorar em muito. Mas também é importante dizer que falta mão de obra na questão da recuperação dos dependentes químicos. Hoje as prefeituras não conseguem sequer contratar médicos psiquiatras, nem para os seus ambulatórios. E nós precisaríamos, hoje existe uma dificuldade nessa área. Aliás, a área da medicina tem vários problemas, né? Mas eu quero ser um grande parceiro do terceiro setor, se a sociedade assim entender. Você tem 20 segundos para deixar sua mensagem final, por favor. Eu quero agradecer a você, Augusto, ao seu programa, quero agradecer a oportunidade com o Marcelo, para poder de fazer esse debate. Quero agradecer você que nos assiste, dispensa esse tempo para conhecer um pouquinho mais dos candidatos da nossa região. Quero fazer um alerta importante quanto à importância da Baixada Santista. Nós temos aqui 1.300.000, quase 1.300.000 eleitores. Podemos, com isso, ter uma bancada bastante expressiva, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa. Quero pedir o seu apoio. Acumulei experiência durante esse período em que fui vereador por 2 vezes, presidente da Câmara e vice-prefeito municipal. Quero pedir o seu apoio para que possa, lá da Câmara Federal, continuar contribuindo com a Baixada Santista. Meu nome é Alexandre Cunha, número 1300. Repete, fecharam em mim aqui, pode repetir. Meu nome é Alexandre Cunha e o número é 1300. Muito bom. Marcelo, 20 segundos para você fazer os seus agradecimentos. Eu queria agradecer a você, Augusto, ao amigo Jorge, ao amigo Cunha, pelo alto nível das conversas aqui. Eu queria falar diretamente com você, eleitor. Eu nunca fui político, administro várias empresas, de forma que elas tenham sucesso, mesmo com tanta carga tributária. Eu quero transferir essa competência, essa habilidade para a gestão pública, porque hoje nós estamos aí vendo pessoas que atuam no poder público, mas que não têm a menor competência, a menor habilidade para estar ali, para fazer aquilo que você precisa, que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Não vou conseguir mudar o Brasil, mas eu tenho certeza que a semente do bem vai ser plantada. Meu nome é professor Marcelo Rocha e o meu número é 4317. Muito bom. Jorge Melo, 20 segundos para suas considerações finais. Um princípio dado a nós por Deus, que nos conhece muito bem, pois nos criou, está em Provérbios de Salomão, que diz assim: quando os justos governam,
o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E eu quero dizer para vocês o seguinte: dentro dessa expectativa, nós podemos ter esperança. Um governo justo é capaz de reestruturar qualquer nação, principalmente a nossa nação tão querida, o nosso Brasil. Por isso eu acredito num Brasil melhor, numa nova etapa para um novo futuro. Muito bom. Nós estamos encerrando mais um ciclo de debates à Câmara Federal. Amanhã damos continuidade com a Assembleia Legislativa e quero agradecer a você, telespectador da TV Com, do Programação em Reação, pela audiência. Muito obrigado, assista a nossa reprise hoje às 11 da noite e também à 1 da manhã. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.